Dando continuidade ao nosso mini curso, vamos ver aqui um pouquinho do que o ChatGPT pode fazer com a gente. Vamos lá. Eu pedi para ele aqui, explique para mim como você funciona, mas eu quero que você me explique como se eu fosse totalmente leigo e em poucas palavras, além de me dar dicas de como escrever prompts aqui. Bora ver o que ele vai me trazer como resposta. Vou te explicar de forma bem simples como eu funciono, bem leigo mesmo. Eu sou um programa de inteligência artificial treinado com muito texto, livros, sites, etc. Basicamente, você escreve algo, eu leio. Eu tento entender o que você quer, eu respondo com base no que aprendi. Eu não penso como humano, eu prevejo respostas que fazem sentido com o que você pediu. Um comentário aqui entre a gente. Uma coisa que vocês podem fazer no chat GPT de vocês é personalizar. Depois que vocês fazem login, vocês têm a opção de personalizar. E conforme você vai utilizando e permite com que ele use memória ou outras funções específicas dele, ele vai se adaptando e vai respondendo como se fosse mesmo um assistente personalizado para você. E isso é bem legal pela questão da personalização, mas fica um alerta, ele não é um assistente de verdade, ele é uma inteligência artificial. Como ele mesmo explica aqui, ele diz que ele não pensa como humano, ele vai prevendo respostas. Uma das coisas que a inteligência artificial faz, esse tipo de inteligência artificial, que são as LLMs, elas respondem para a gente com base em padrões e previsões de texto. Ela calcula qual é a próxima palavra mais provável de aparecer e que é mais interessante de aparecer dentro de um determinado contexto. Então, a partir da minha entrada aqui, por exemplo, ele vai me trazendo as palavras com base no aquele conteúdo com que ela foi treinada. Ela olha ali, não, essa palavra aqui, como eu funciono? Ele pediu para eu escrever de forma leiga, então vou botar aqui entre parênteses, bem leigo mesmo. E vai trazendo palavra por palavra, cada palavra aqui ela é calculada, e é assim que a gente tem essas respostas, só que elas parecem realmente como se fosse outra pessoa escrevendo. É porque ela aprendeu justamente com textos humanos, né? E aí, dando seguimento na nossa resposta, que é justamente para que a gente saiba como utilizar bem, ele vai aqui dar dicas para escrever prompts melhores. Se você souber pedir, eu fico muito mais útil. Aqui vai o segredo. Primeiro, seja claro. Por exemplo, nunca escreva, fala sobre isso. Aí ele pede aqui uma sugestão. Explique o que é inteligência artificial de forma simples. Segundo, diga o estilo que quer. Você pode controlar como eu respondo. Explique como se eu tivesse 10 anos. Ou, resuma em 3 linhas. Ou, explique de forma técnica. Ou, me dê exemplos. Eu particularmente gosto muito dessa primeira sugestão aqui dele, que é o explique como se eu tivesse 10 anos. Na verdade, tem uma outra que é mais comum, que é o explique como se eu tivesse 5 anos. Que em inglês é uma siglazinha de ELI5, né? Seria LI5. Ele traz as respostas de uma forma muito simplificada. Se você tem uma informação muito complexa, ou algum conceito muito difícil que você não está conseguindo ler, não está conseguindo estudar, ou mesmo uma informação ali de jornal que ficou muito complicada, pede para ele te explicar como se você tivesse 5 anos. Cara, ele vai te trazer de uma forma muito legal. Às vezes até tão boba que você vai pensar, nossa, era tão simples assim. Então isso ajuda bastante. E aqui, vamos dar seguimento, né? Terceiro, dê contexto. Quanto mais contexto, melhor. Por exemplo, não escreva para ele, me ajuda com um texto. Não, escreve para ele assim, me ajuda a escrever um texto para a escola sobre meio ambiente. Definir o contexto é você colocar uma situação para a qual você vai estar fazendo uma determinada atividade. Por exemplo, eu quero que você fale sobre maçã. Ele pode falar qualquer coisa sobre maçã. Mas e se você botar, eu quero que você fale sobre maçã na culinária? Ele vai te trazer coisas relacionadas à culinária. Ou, quero que você fale sobre maçã na área da saúde. Ele vai te trazer coisas relacionadas àquilo. Quero que você fale sobre maçã com relação em animes. Ele vai te trazer coisas relacionadas a animes com maçã. E vai dando cada direção conforme aquilo que você está pedindo e explicando. Essa é a questão do contexto. Quarto item, peça formato específico. Você pode pedir assim, em lista, em tópicos, passo a passo, em forma de tabela, e ele vai te trazer todos esses daí. Pode pedir ajustes. Se não gostar da resposta, é só falar. Simplifica mais, faz mais curto, explica melhor essa parte. Ou seja, isso aqui já é depois que você tem uma primeira resposta. Você simplesmente pode fazer novas solicitações em cima daquela primeira resposta que ele vai te trazer alguma aprimoração ou mesmo uma redução, conforme que você está solicitando. E por fim, a dica de ouro. Fale comigo como falaria com uma pessoa inteligente que precisa de instruções claras.
Então, é uma dica que eu falo assim, ela é um pouquinho controversa, porque a gente tem que ter cuidado de não se apegar com a máquina, de entender que é uma máquina, que você está falando com um sistema, né, com uma inteligência artificial, não é uma pessoa. Mas ela entende como se você estivesse falando com uma pessoa, porque ela foi treinada para isso. Então, você pode utilizar esse tipo de alusão para poder dar orientações e instruções claras para o GPT. Fale como se estivesse falando com uma pessoa. É até engraçado porque tem alguns lugares por aí, outros vídeos pela internet, outras coisas, que se você escrever xingando, às vezes ele promete, algumas pessoas dizem que ele traz respostas mais, inclusive melhores e até mais precisas do que se você escreve com muita formalidade. Se eu não me engano, tem até artigo já publicado sobre isso. Mas aí, a questão é, escreva como se estivesse falando com uma pessoa e que ele vai te trazer umas respostas legais, né? Só para fechar aqui, ele bota, né? Se quiser, posso te dar exemplos de prompts prontos para qualquer coisa, estudo, dinheiro, ideias e por aí vai. Nota como que se você quiser ir aprofundando, você pode aprofundar a partir disso, pode dar seguimento, né? E a partir daí você vai inclusive aprendendo com ele como é que vai estar sendo utilizado a partir de cada entrada que você der, né? Só para finalizar aqui, ele pergunta aqui no final se essa conversação ajudou de alguma maneira, né? Eu vou botar aqui que ajudou, que a partir daí ele vai estar me trazendo depois respostas cada vez mais aprimoradas com base no que eu tô curtindo ou não. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu boto que eu não curti, ele vai evitar de trazer aquele tipo de resposta para mim.